Esta não é apenas uma mensagem, é um chamado para aqueles que desejam viver além da religiosidade e assumir seu papel como representantes do reino e de Deus na terra. Ouça atentamente cada palavra e reflita sobre qual tem sido a sua missão diante de Cristo. Faça parte da embaixada, missão resgate do amor. Permita que a verdade de Cristo alcance o seu coração. O próprio Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando somos alcançados por essa verdade, não permanecemos os mesmos. Somos chamados para uma missão maior, a missão de anunciar as boas novas da salvação. Por isso, Jesus nos ordenou em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É com base nessa missão que existimos, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Por essa razão nos denominamos embaixadores de Cristo. Nossa missão é levar o Evangelho por todos os meios possíveis, promovendo a reconciliação do homem com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguimos a mensagem proclamada pelo próprio Senhor Jesus em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E permanecemos vigilantes, porque o Senhor também nos advertiu em Mateus, capítulo 24, versículo 44. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Diante disso, vale uma reflexão. De que adianta possuir uma aparência de religiosidade se, no final, ouvirmos as palavras registradas em Mateus, capítulo 7, versículo 23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De que vale conhecer os mistérios de Deus e guardar a verdade apenas para si? Se Jesus ordenou em Mateus, capítulo 10, versículo 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os telhados. E de que serve alcançar riquezas se elas não forem usadas para glorificar a Deus e abençoar vidas? As Escrituras não condenam a prosperidade. Pelo contrário, a palavra nos ensina que os recursos recebidos devem ser administrados para a glória de Deus e para o benefício do próximo. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 18 e 19. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Quando Deus coloca recursos em nossas mãos, eles também podem servir para a prática da caridade, para o socorro aos necessitados e para a expansão da obra do Senhor, permitindo que mais vidas sejam alcançadas pela mensagem da salvação. Além disso, a palavra nos orienta sobre aquilo que deve ocupar os nossos pensamentos. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, lemos: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Quando vivemos dessa maneira, caminhamos em direção ao propósito comum de todo verdadeiro cristão: cumprir a ordem de Cristo, anunciar o Evangelho, levar a esperança aos perdidos, e testemunhar ao mundo aquilo que Jesus declarou em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso, seja você também um embaixador de Cristo. Leve amor onde houver ódio. Leve esperança onde houver desânimo. Leve ajuda onde houver necessidade. Leve caridade onde houver sofrimento. Leve a palavra de Deus onde houver sede espiritual. Seja um instrumento nas mãos de Deus para alcançar vidas, sabendo que é o Espírito Santo quem realiza a obra nos corações. Foi o próprio Jesus quem declarou em João, capítulo 16, versículo 8. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Que esse convencimento produza arrependimento sincero, conforme está escrito em Atos, capítulo 3, versículo 19.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e que muitas vidas sejam conduzidas à graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, utilizando-nos como seus embaixadores nesta terra, porque a promessa da salvação continua disponível a todo aquele que crê. Como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso, evangelize, ame, sirva, ajude, compartilhe, anuncie a salvação enquanto há tempo. Porque a palavra nos pergunta em Romanos, capítulo 10, versículo 14: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Missão Resgate do Amor: evangelizando, servindo, anunciando a salvação, até que ele venha.